6:10, gostaria de conversar com os irmãos nesses dias, não somente nesse final de semana, mas existem algumas mensagens e um estudo um tanto quanto extenso, e por isso não tenho condições de apresentar de uma vez só. Pretendo trazer uma série de mensagens, e é muito útil esse conhecimento. Mateus capítulo 6, versículo 10, um versículo apenas para nós introduzirmos esse estudo e essa mensagem nesta noite. Texto bem conhecido do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse texto, Jesus ele está nos ensinando a orar. Os discípulos perguntaram: como nós vamos orar? E o Senhor Jesus ele estava ensinando a nós fugirmos daquela velha tradição da oração repetitiva. Sejam 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso, e aí por aí vai, né? Existem os mantras hindus, né? Então existem vários tipos de oração repetitiva, e Jesus ele estava ensinando para os seus discípulos, para a igreja, que é necessário que nós tenhamos relacionamento com Deus. Irmãos, uma das coisas muito importantes e relevantes para a igreja hoje é relacionamento. Relacionamento a nível nosso, individual, com Deus. Relacionamento entre nós como irmãos. Por quê? Quando alguém vem a Cristo, ele está preocupado, primeiramente, em relacionamento, né? Ele quer alguém que lhe entenda. Ele quer pessoas que cheguem até o seu coração, que sejam amigos, que lhe estendam a mão. Quando nós somos evangelizados, normalmente nós vimos a igreja, e normalmente as pessoas vêm à igreja, não é porque ouviram e querem vir até essa comunidade. Não. É porque algum amigo trouxe. Digamos aí que 85% das pessoas que vêm para a igreja, elas vêm não por causa de divulgação, mas elas vêm por causa de relacionamento, por causa das amizades, por causa do nosso vínculo com elas. E é muito importante que nós venhamos aprender essa verdade do reino de Deus. Um reino fundamentado neste relacionamento com o Pai. Quando nós vamos falar, vamos ter uma oração que não seja repetitiva, nós estamos conversando com Deus, porque Ele é uma pessoa e Ele é vivo. E essa oração nos ensina isso. Agora, especificamente dentro desse versículo, número 10, Jesus ele está ensinando uma das prioridades para nós intercedermos e orarmos. Venha a nós o teu reino. Que reino é esse, irmãos? Que reino é esse que, muito embora nós não vejamos com os nossos olhos, existe? Que reino é esse que, muito embora não tangível ao nosso tato, mas ele é real? Que reino é esse? E que reino é esse que é tão importante, que Jesus ele se direciona a nós e diz que nós devemos orar e pedir para que este reino seja manifesto? Que reino é esse? O reino, segundo o mesmo versículo, que existe a vontade de Deus soberana e realizada e aplicada, tanto no céu como na terra. E nada foge à sua vontade, seja ele diante dos anjos, diante das potestades, ou diante dos reinos deste mundo e dos governantes, diante da elite e diante dos pobres. É um reino no qual Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Que reino é esse que precisa ser manifesto? O reino de Deus, de acordo com o texto original, significa Basileia Tou Theon, que seria o reino de Deus. Ele denota uma realidade onde Deus é soberano e todas as coisas estão em perfeita harmonia com a sua vontade. Deus ele está ativo na história humana. E você pode perguntar: por que desse caos? Por que tantas mortes, a terra, o meio ambiente sofrendo, estando em convulsão por causa de tanta violência contra este ambiente? Você pode perguntar: onde está o governo de Deus sobre todas as coisas? Deus ainda está no controle. Existem guerras, mas Deus está no controle. Existem pestilências, mas Deus está no controle. Existe corrupção, injustiças, mas Deus está no controle.
Nós precisamos entender que o nosso Deus é soberano sobre este universo. E Ele está ativo na história da humanidade. E o seu projeto inicial agora é a manifestação do reino de Deus por meio de nós que somos testemunhas de Cristo Jesus. Fazer a sua vontade soberana e conhecida e experimentada por todos os homens. A vinda do reino de Deus. Quando aconteceu a vinda do reino de Deus? Você pode perguntar, mas o reino de Deus já veio? Será que não somente virá quando Jesus retornar aqui à terra? Não. Jesus mesmo ensinou e disse que o Senhor Jesus e a manifestação dele estava trazendo o reino de Deus aqui para a terra. João Batista, quando começou a pregar acerca de Jesus, ele falou, arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, ele anunciava, é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus está presente entre nós hoje. Aleluia. Você não vê, mas ele está presente entre nós nesse tempo. Desde Deus entrou na história da humanidade. Jesus ele triunfou sobre o mal na cruz do Calvário. E muito embora a libertação final só venha no retorno de Jesus, mas nós já podemos provar a presença desse reino hoje. Na libertação dos endemoniados fica claro que Jesus havia invadido a casa do valente e havia tomado o poder de suas mãos e implementado o seu reino. Irmãos, hoje quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas são libertas da mentira e são convertidas e têm o Espírito de Deus morando dentro de si, é porque Deus quebrou as cadeias e os grilhões e operou um milagre. Isso só pode acontecer e só pode estar acontecendo através dos séculos, desde a fundação da igreja, porque o reino de Deus está entre nós. Vai ver se isso acontecia no Antigo Testamento? Não acontecia, não existia essa frequência. Mas nós vemos que acontece hoje prodígios de Deus dentro da igreja e a conversão de almas entre os gentios, porque o reino de Deus está entre nós. Agostinho, que é um dos pais da igreja, uma das pessoas principais dentro da teologia cristã, ele escreveu talvez o primeiro tratado filosófico sobre o cristianismo. E essa obra é a chamada Cidade de Deus. Nessa obra ele afirma que nenhuma cidade terrestre pode se comparar a Jerusalém celestial, que é a cidade de Deus. Essa cidade, ela é incomparavelmente mais gloriosa. Ela é a cidade do alto, onde a vitória é a verdade, onde a dignidade é a santidade, onde a paz é a felicidade e onde a vida é a eternidade. Segundo esta obra, a cidade terrestre tem a sua ascensão e tem a sua queda. Os impérios desse mundo, eles cresceram, mas eles foram subjugados. Todos têm esse ciclo de ascensão e queda. Mas a cidade de Deus permanece vitoriosa, intocável para sempre. A cidade terrestre, ela é uma ferramenta temporária nas mãos de Deus para ter a sua porta aberta para que nós entremos na cidade eterna de Deus. Este momento temporal que nós estamos vivendo é um tempo onde o Senhor chama e conclama aqueles que estão perdidos a provarem da redenção eterna. A cidade de Deus é invencível e continuará triunfando e realizando a vontade de Deus. Homens e nações se levantam e caem, mas a cidade de Deus, por fim, conquistará todas as coisas. A cidade de Deus neste mundo, de uma forma invisível, mas de certa forma visível, é a igreja, pela graça e pelo poder de Deus, e que acabará substituindo todos os poderes da terra. A igreja será estabelecida como um governo e o povo de Deus no tempo eterno que o Senhor tem preparado para nós na ocasião da sua segunda vinda. Existe um outro literato chamado Oscar Cullmann e tem a sua obra chamada Cristo e o Tempo, que foi escrito no ano de 1946. Ele argumentou que a encarnação
a morte e a ressurreição de Cristo deram um novo centro à história. Então Jesus ele se transformou no ponto central da história. Ele parte do princípio que a era que nós vivemos agora, que é chamada lá no livro de Tito e no livro de Gálatas, é chamada de era presente. Era presente na época de Jesus e era presente até hoje. E você pode me perguntar por que era presente. Essa era presente ela é considerada existente desde Adão até o momento em que Jesus retornará no advento da sua segunda vinda. Por quê? Porque o reino de Deus, como foi cantado nessa noite, é um reino eterno. Deus fez algo diferente nessa eternidade. Ele ligou o relógio, Ele criou o tempo, Ele criou a nós, Ele criou Adão e Eva, Ele criou o mundo. Então, Ele começou algo novo. E este é a era presente que nós estamos vivendo. Adão, ele era um homem de carne e sangue como nós somos. Eva teve os seus filhos por parto, como as mulheres hoje também têm. Nós temos as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades físicas e fisiológicas que Adão e Eva tinham, nós temos hoje. A sociedade é organizada da mesma maneira, com a mesma filosofia e mentalidade que era no tempo de Adão, e nada existe de novo debaixo do firmamento dos céus. Essa era presente, ela existe desde Adão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nessa era presente, Deus tem algo novo a realizar. Existiu o tempo de preparação, a queda do homem, e aí houve a preparação de uma nação santa que seria o símbolo do que Deus haveria de fazer quando trouxesse o seu reino. Houve o povo de Israel, e aí então Jesus veio a este mundo. É a segunda fase dessa história. Então tudo foi preparado no Antigo Testamento, aliança com Abraão, aliança com Moisés, a lei de Moisés. Depois Jesus veio a este mundo, dentro do povo israelita. Houve a criação da igreja e hoje nós estamos vivendo essa terceira fase na história presente, que é a história da igreja. Essa era presente que nós conhecemos desde Adão até a volta de Jesus, ela se findará quando Jesus retornar. Ele distinguiu esses três aspectos, e o tempo da igreja é caracterizado pela tensão daquilo que já está cumprido, mas ainda não está concluído. Por que está cumprido? O reino de Deus veio até nós. O Espírito Santo está conosco. Nós já somos a igreja de Jesus, mas ainda não está concluído, porque vai concluir quando Jesus retornar. Aí você pode perguntar para mim, como que funciona isso, pastor? Eu vou te explicar de uma maneira simples. Lá no Brasil nós temos a comunidade japonesa, não temos? Existe lá a colônia, né? E tem até o Koroniagô, né, que eles falam, né? Não é nem japonês nem português, é o Koroniagô, né? E dentro da colônia japonesa, eles têm matsuri, eles falam em japonês, falam tudo misturado, né? Na colônia italiana eles jogam boccia, né? E aí comem sushi lá, né? E tem toda aquela manifestação cultural do Japão dentro da colônia japonesa. Tá, a colônia japonesa é o Japão? Não é o Japão, é o Brasil. Mas eles são japoneses e eles representam a colônia japonesa em território brasileiro. Da mesma forma funciona com a igreja. Nós estamos neste mundo, mas nós representamos o reino dos céus. Nós estamos em nossas comunidades. Nós estamos na comunidade que é a igreja local. Essa igreja local é o céu? Ainda não é o céu. Essa igreja local já é a manifestação completa do reino de Deus? Ainda não é. Ela é parcial. Nós somos cidadãos deste reino, mas ele ainda não está concluído. Significa que este reino já existe, mas estamos nos preparando para a conclusão da manifestação do reino de Deus, que é o estabelecimento do que a Bíblia chama de era vindoura, que é o estado eterno, aonde o que começou no eterno, passou pelo tempo, e retornará, e passará, e ficará eternamente com Deus. A era vindoura, ela derrotará totalmente o mal.
E de acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, o tabernáculo de Deus, ele passará a habitar entre os homens. A nova Jerusalém, ela virá do céu, e essa terra terá uma nova esfera de vida. E nós precisamos entender o que significa o reino de Deus aqui hoje. Nós não entendemos muito bem, às vezes, o que significa ser cristãos. Cristãos, irmãos, significa que nós temos dupla nacionalidade. Nós temos a nacionalidade neste mundo, mas nós temos uma nacionalidade comum, que é a nacionalidade do reino de Deus. E como viver como cidadãos deste reino? Quais são as leis que regem este reino que nós pertencemos? Qual é a constituição do reino de Deus? Quais são os valores do reino de Deus? O que é importante no reino de Deus? Como é ser bem-sucedido no reino de Deus? Como é ser abençoado no reino de Deus? Como é ser considerado uma pessoa de projeção dentro do reino de Deus? Precisamos viver no reino de Deus, não como vivemos dentro desse mundo, mas como cidadãos que nasceram de novo e que estão em concordância com este reino. Muitas vezes pecamos e erramos, porque não conhecemos o reino de Deus. E essa teologia é tão importante, irmãos, que é mais importante do que toda a teologia que é pregada nos seminários. A teologia, o centro da teologia do seminário teológico é a teologia sistemática. Talvez alguns de vocês já tenham estudado um pouco de teologia e tenham visto que teologia sistemática é o centro do seminário teológico para a formação de pastores. Mas até mesmo a teologia do reino de Deus, ela está acima de toda a teologia produzida neste mundo. Por isso nós precisamos conhecer o reino de Deus e conhecer a teologia do reino de Deus, porque é ela que rege a nossa vida e muitas vezes nós não a conhecemos. Precisamos conhecer o reino de Deus. Este conhecimento nos traz libertação, este conhecimento nos traz paz, e este conhecimento nos ensina claramente como ser cidadãos deste reino que já existe, que está entre nós, mas que nós ainda não podemos ver. Hoje nós vamos analisar e começar a analisar o ensino sobre o reino de Deus, primeiramente fazer uma primeira parte aqui nas parábolas de Jesus. As parábolas, elas são narrativas dos seres humanos interagindo em questões sociais, políticas e econômicas. E aí nós vamos ver os valores do reino de Deus aplicado para a vida deste mundo. Amém? Vamos começar então com o texto de Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Amém, graças a Deus. Mateus 13, 18 a 23. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, este é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro 30. A parábola do semeador ela é uma das primeiras que nós podemos citar para ver quais são as leis e até mesmo aquilo que rege a dinâmica do reino de Deus aqui na terra. Nessa parábola nós temos, de uma maneira básica, o perfil daqueles que ouvem o Evangelho, de acordo com a perspectiva de Deus para a terra, olhando de Deus para os homens, olhando de Jesus para a humanidade. Nós enxergamos basicamente esses 4 perfis de ouvintes do Evangelho. Primeiramente, nós temos que compreender que sem palavra semeada não pode haver fé.
O texto de Romanos capítulo 10, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz que sem fé, sem a pregação da palavra, não há como ter fé. Então é necessário que haja a pregação dessa palavra. É necessário que nós venhamos semear essa palavra. É isso que o texto ensina. Mas um outro aspecto, ele se destaca no desenvolvimento da palavra, dessa parábola. E o aspecto é o perfil dos ouvintes e a sua resposta à pregação que lhes é dada. Isso é representado pelos tipos de solo nos quais a semente cai. A semente, ela é a palavra de Deus. E o que o semeador semeia, quem semeia é o semeador, pode ser aquele que está levando esta palavra de evangelização, né? E de acordo com o texto de Marcos capítulo 4, 14 e Lucas 8, 11, ela é uma palavra que cai no coração dos ouvintes. Aos olhos de Deus, aqueles que têm o coração endurecido, eles são semelhantes ao solo pisado das estradas. Joga uma semente em cima do asfalto para ver se ela consegue brotar. Ela não vai brotar, né? Porque o solo ele é impermeável, é um solo duro, né? Então é necessário que haja uma areia fofa para receber aquela semente. Aos olhos de Deus, aqueles que têm um coração endurecido são semelhantes a esse tipo de solo. Eles não absorvem a palavra ensinada e não conseguem entender essa palavra. Satanás vem e lança-lhes argumentos e imediatamente eles já rejeitam. Qual é o primeiro refrão? Não, eu não creio em religião, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou ateu, eu sou comunista, eu sou marxista, eu sou muitas coisas, mas eu nunca vou ser religioso, né? Eu já dizia, né? Eu era joio e virei trigo, Jesus me converteu, e o que aconteceu? Eu era seixonoye, eu era espírita, mas eu não queria ser crente, né? Até que um dia Jesus me fez morrer para nascer de novo, né? Mas a estratégia de Satanás é lançar a semente em terra dura para que nós não venhamos ter a flor e a semente da salvação trazendo um novo fruto para Deus. Então Satanás vem sem demora, arrebata dali essa palavra semeada e é da mesma forma como acontece no texto. As aves do céu comem esta semente. Há aqueles que recebem a palavra com alegria. Mas este estado dura pouco, porque ao chegar à provação, eles se desviam. Então é um outro tipo de semente. Porque vem a dificuldade, ele não tem raiz em si mesmo. Também não tem profundidade na sua vida cristã. Quais são as provações, irmãos? Você pode pensar assim, nós vamos ser provados porque nós vamos ser perseguidos, vamos ser presos, ameaçados de morte. Não significa somente ser isso. Irmãos, eu vou dizer, é difícil seguir o Evangelho. Não é fácil obedecer a palavra de Deus. Principalmente em um mundo onde impera a desonestidade. As pessoas fazem o que elas querem, são desonestas e atravessam e burlam as leis, né? É que nem Che Guevara que falava, né? Ai governo sou contra, né? Existem regras para serem quebradas, né? Então tem coisas que são ensinadas neste mundo, né? E para você lutar com as armas da justiça em um mundo injusto, é penoso, irmãos. É penoso. Então quando nós começamos a querer fazer a vontade de Deus e percebemos que aquelas pessoas que estão ao nosso redor estão lutando de uma maneira desleal e que muitas vezes nos subjugam e nos derrotam porque nós estamos querendo fazer aquilo que é certo, muitas pessoas se sentem entristecidas por causa dessas perseguições. E como elas não têm raiz em si mesmos, elas morrem, adoecem, se enfraquecem e desistem do Evangelho. Há também aqueles que são comparados à semente que é lançada entre os espinhos, que cresce, que se desenvolve, caiu na terra, brotou e está saindo o seu primeiro fruto, suas primeiras folhas, mas no decorrer dos dias acaba sendo sufocada por esses espinhos que a envolvem. Aqueles que ouvem a palavra, mas estão primeiramente comprometidos com o mundo. A fascinação das riquezas, os prazeres da vida, os cuidados materiais consomem todo o tempo, todo o pensamento e toda a nossa dedicação. Sobra um tempinho lá, pensa um pouco em Deus, mas no geral a vida ela está tão cercada e inundada e encharcada com as preocupações dessa vida que já não consegue mais pensar
neste reino de Deus. Esses espinhos sufocam a sua fé e por fim ela acaba morrendo. E existem pessoas que morrem até mesmo dentro do canteiro da igreja, dentro da igreja e da comunidade cristã, porque não percebem que estão sendo sufocadas pelas preocupações deste mundo. E existe um último tipo de pessoa descrita nessa parábola, que são aqueles que ouvem a palavra, que compreendem, que recebem, e essa é a resposta que Deus espera. Espera a frutificação. Alguns produzem muito, alguns vão trabalhar muito para o reino de Deus, alguns vão evangelizar muito, outros médio, outros pouco, mas o importante é que venham a dar frutos para o reino de Deus. Essa parábola, irmãos, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Nós vemos alguém que está lançando a semente, e nós vemos o perfil de pessoas que aceitam e que não aceitam entrar por essa porta para serem cidadãos deste reino dos céus. E a verdade desse texto é que a grande maioria não vai aceitar. Quando Jesus chamou Pedro para deixar as suas redes e ser pescador de homens, Ele chamou Pedro para pescar não com rede, mas chamou para pescar com vara. Irmãos, é muito difícil nós pregarmos e ganharmos multidões. Já ganhamos multidões? Eu me lembro dentro do texto bíblico que Pedro ele só conseguiu ver uma multidão de 3, de 5 mil só no começo, porque depois foi difícil. Era um atrás de outro, eram só os discípulos. E é assim que funciona com a igreja. A grande maioria, irmãos, não vai aceitar quando você falar de Jesus. Mas nós vamos estar pescando com vara, para que alguns possam ser salvos desta geração perversa. É a porta de entrada do reino de Deus. E nós vamos sempre encontrar esses perfis, mas não desanime. Qual é a nossa função? A nossa função é semear a palavra. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai chamar essas pessoas e despertá-las para a salvação é o Espírito Santo de Deus. E essa é uma obra que não é descrita em estatísticas, não é uma estatística de igreja ou uma estatística administrativa que vai levar pessoas à conversão. É a obra do Espírito de Deus. E é assim que se manifesta o reino de Deus. Semeadura. E o terreno que vai responder a esta semeadura. Segunda parábola que fala sobre o reino de Deus, também dentro de Mateus 13, versículos 31 a 33. Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino de Deus é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino de Deus é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Temos duas parábolas aqui, integradas com o mesmo significado, ou significados semelhantes, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essas duas parábolas, elas falam sobre o poder transformador e de crescimento do reino de Deus. Jesus ele fala do início em pequenas proporções e depois um desenvolvimento progressivo muito grande. O texto bíblico também nos ensina que nós não podemos desprezar o dia das pequenas coisas, porque o reino de Deus, ele começa pequeno. Como que começou o reino de Deus aqui nessa terra? Jesus ele veio sozinho a este mundo. Ele começou a pregar este evangelho. E essa palavra começou a ser transmitida aos seus discípulos. Ficaram 12, 120, foram se multiplicando. Então começou com uma pessoa. O reino de Deus começou pequeno. E hoje nós temos cerca de 1 bilhão e 100 milhões de protestantes no mundo inteiro. Essa palavra, ela tem se multiplicado e tem crescido e tomado proporções enormes ao redor do mundo.
O mesmo acontece com a pequena quantidade de fermento que uma mulher colocou 3 medidas ali na massa para fazer o seu pão. No momento em que é misturado esse fermento junto com a massa, você já não consegue mais identificar o que é massa e o que é fermento. Mas você percebe porque o pão ele cresce, ele leveda, ele se transforma em algo grande. Ele transformou o que poderia ser um pão asno, talvez aquele pão achatadinho, duro, parecendo uma bolacha, ele transforma em um pão fofinho, por causa da presença deste fermento. Nós podemos ver uma árvore frondosa crescendo e que vem as aves do céu e se aninham sobre ela por causa de uma semente de mostarda, que é a menor das sementes das hortaliças. E ela cresce e ela se transforma a maior de todas as hortaliças. E ela se transforma até mesmo em uma árvore. Esta é a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus, ele começa pequeno. Irmãos, eu me lembro no dia em que eu aceitei a Jesus. No dia em que eu levantei a minha mão e eu disse, Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir. Depois daquela oração, eu olhei para a minha roupa, era a mesma roupa. Não tinha nenhuma veste reluzente, né? Ficou diferente, né? Meu rosto ficou brilhando, não teve nada disso, irmãos. Começou pequeno. Eu senti que algo mudou aqui, mas eu não sabia identificar o que era. Um colega nosso lá da igreja falou, uma irmã estava nos levando junto com os jovens para casa, e ela me deu uma carona até em casa naquele primeiro dia. E ela falou assim, irmão, o que aconteceu com você hoje você não entende. Mas daqui a 3, 4, 5 anos você vai entender o que aconteceu com você, meu irmão. Você vai ver a transformação. O reino de Deus, ele começa pequeno. E às vezes por começar tão pequeno nós menosprezamos e achamos, mas é algo tão pequeno, tão ínfimo, né? Aceitamos a Jesus, parece que nada mudou, ainda sou a mesma pessoa, estou com o mesmo cabelo, tenho os mesmos problemas, nada se resolveu. Tem pessoas que querem que Jesus resolva tudo em uma semana. Já aceitei Jesus, agora muda tudo, Jesus. Muda tudo, tira os meus problemas, já converte meu marido, já converte a minha esposa, enche a minha conta bancária de dinheiro, me promove na firma, tira minha doença, quer que faz um monte de coisa, já aceitei Jesus. Faz tudo logo, Jesus. Que eu não tenho pressa, nós estamos na geração fast food, tem que dar tudo rápido. O reino de Deus é poderoso, tu é poderoso, faz tudo rápido agora, Jesus. Não funciona desse jeito não, irmão. Não funciona desse jeito o reino de Deus. O reino de Deus é lento. Se você planta uma semente na terra e vai ficar cavando, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai olhar para você e falar assim, olha, só de birra eu não vou nascer, você fica mexendo toda hora na minha casa. Nós precisamos deixar a semente lá na terra. E aí ela vai demorar. Eu estava pesquisando esses dias para poder fazer uma horta orgânica. Tenho vontade de ter uma horta orgânica lá no Brasil, né? Aí, horta orgânica e tal, né? Quanto tempo demora para poder dar os frutos? Tem coisa aí que demora 6 meses. Eu estava pensando, e o café? 6 anos? 4 a 6 anos? Jesus, é 4 a 6 anos. Vou tomar uma xícara de café, que negócio é esse? Fui no mercado já comprar logo. Já está torrado com isso. Não tem mais problema, né? Coisa no reino de Deus é demorado, irmão. É lento. Coisa no reino de Deus começa pequeno. Não adianta você querer que comece tudo grande. Que Deus faça tudo grande para você logo. Não adianta você querer que Deus faça rápido, porque a dinâmica do reino de Deus é lenta. Não adianta. Temos que entender como funciona o reino de Deus para tirarmos do nosso coração essa ansiedade. Nós estamos em uma geração ansiosa. Nós precisamos aprender a dinâmica do reino de Deus. E quando essa semente de mostarda ela brota, ela se transforma em uma árvore. Nós vemos que as aves do céu vêm e se abrigam na copa desta árvore. Se elas ficarem ali no chão, os animais, os lobos, as raposas, as onças, elas vão vir comer essas aves à noite. Mas elas, em cima da copa da árvore, da semente de mostarda, elas estão abrigadas. Quando nós estamos abrigados no reino de Deus, quando nós estamos abrigados nessa aliança com o Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos abrigados na igreja que é a comunidade cristã, o Senhor nos protege, irmãos. Quantas famílias destruídas neste mundo?
mas as famílias dentro do reino de Deus têm sido protegidas. Quantos jovens que estão se perdendo por aí, mas jovens que estão sendo guardados dentro do reino de Deus? Quantas pessoas que passam por dificuldades financeiras e sofrem por causa dos seus pecados, mas dentro do reino de Deus observamos não pessoas ricas e totalmente abastadas e supridas e sem problemas, mas pessoas protegidas. Reino de Deus, onde as pessoas se ajudam. Então o reino de Deus é um lugar onde há proteção. As aves do céu vêm e fazem o seu ninho, passam um tempo ali, se reproduzem, têm os seus filhotes e voam multiplicados. O reino de Deus é um lugar onde se processa a proteção do Pai. Este é o reino de Deus. E o texto nos apresenta que o mundo ele está andando para o caos, mas o reino de Deus ele está andando ao contrário disso. A natureza tem se destruído, a sociedade tem se destruído, as pessoas estão se destruindo umas às outras, mas a cada dia que passa, a igreja ela está sendo mais fortalecida. A cada dia que passa, nós estamos sendo peneirados e selecionados para sermos aqueles que vão entrar neste reino. A cada dia que passa, nós nos aproximamos da volta do Senhor Jesus Cristo. E a cada dia que passa, o reino eterno, a era vindoura, está mais próxima de ser manifesta. O reino de Deus, ele começa pequeno e ele produz grandes transformações. E a última verdade dessa parábola, que é a verdade do fermento, ele vai entrar nessa massa e ele tem um poder de transformação poderoso. Ele entra na nossa vida, o reino de Deus, ele passa a habitar em nós pelo Espírito Santo e ele produz transformações. Aquele que nasceu de novo, irmão, ele vai ser transformado. O seu rosto vai ser transformado, os seus hábitos vão ser transformados, o seu pensamento vai ser transformado, a sua família vai ser transformada, tudo gradualmente, lentamente, mas existe um poder transformador e não existe em nenhum lugar. Eu saí do mundo, a minha vida era destruída e eu posso testificar para vocês o poder transformador do reino de Deus. É um poder que somente é encontrado no reino de Deus. Terceira parábola que vamos tratar nessa noite. O mesmo texto de Mateus 13, 37 a 43. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo, perdão, é isso mesmo? É isso mesmo. O filho do homem é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus ele explicou aqui então essa parábola, está claro. Ele é o semeador, está semeando a semente ali naquela época, naquele momento, e passou hoje para a igreja essa responsabilidade. O campo é o mundo. O mundo é de Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, então essa seara, este mundo, o reino de Deus está manifestado em todo o mundo. Né? A boa semente são os filhos do reino, aqueles que são fiéis a Deus. O joio são os filhos do maligno, aqueles que vivem nas práticas pecaminosas e que vivem segundo a carne. O que semeia o mal é Satanás. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Jesus mesmo dá a interpretação dessa parábola. A palavra de Deus, que produz a boa semente, ela tem sido semeada desde a criação. O Senhor semeou a boa palavra no coração de Adão e semeou a boa palavra no coração de Eva para que eles criassem uma descendência pura e abençoada. Mas Satanás ele não perdeu a oportunidade para semear junto com essa palavra de vida, semear também o seu joio.
E o que aconteceu? A queda. Eles entraram em pecado. O resultado foi que Adão e toda a humanidade hoje está sujeita ao poder do pecado. Nessa linha de pensamento, o reino de Deus ele é comparado a uma grande lavoura, onde as plantas boas vivem lado a lado com as plantas ruins. Deus não deixa que essas plantas sejam separadas agora. O joio e o trigo eles vão estar presentes, eles vão estar convivendo juntos, pois elas devem viver juntas no mesmo campo. Nós devemos estar juntos no mundo durante toda esta vida e enquanto durar esse tempo. Assim como cresce o trigo, o joio também cresce. E aí entra aquele salmo de Asaf e fala assim: Senhor, por que o ímpio prospera na sua impiedade? E eu que sou justo, eu sofro na minha justiça. E até hoje está cheio de gente que sofre porque é justo, irmãos. Isso nunca vai mudar. Se nós formos pela confissão positiva, pela teologia da prosperidade, só crente que iria prosperar, só crente que ia ser dono de empresa, então o dono da Microsoft iria ser crente, o dono da Toyota ia ser crente, o dono da Mitsubishi ia ser crente, e a Dilma ia ser crente, ia ser todo mundo crente, porque prosperou, está nos altos escalões do mundo, mas não funciona desse jeito o reino de Deus. O reino de Deus não funciona assim. Da mesma maneira como o trigo, como aquele que é bom, como aquele que é justo, cresce, o joio cresce. E o pior, irmão, o joio às vezes ele cresce mais do que o trigo. Por isso que é um perigo. Aí Deus ele criou e ele colocou o trigo lado a lado com o joio. Mas por que ele fez isso? Porque existe a real possibilidade do trigo não ser afetado pelo joio. Porque Deus ele não nos deixaria, não daria para nós tentação superior à nossa capacidade de resistir. Então, se existe o joio do nosso lado, se nós estamos vivendo em um mundo ímpio, corrompido, aí você pode pensar assim: eu me desviei porque o mundo é muito ruim. Ai, quantas coisas ruins. Eu ligo a televisão, é tudo ruim. Os meus amigos são ruins. Por isso que eu me desviei. Mentira do diabo, irmão. Nós temos a possibilidade de permanecer trigo e nunca virar joio. Meu coração ele se enfraqueceu na fé por causa de tal pessoa, por causa do mau testemunho, eu me escandalizei. Irmão, você tem possibilidade de ser trigo e não se escandalizar com o joio, senão Deus não deixaria o joio junto com o trigo. E outra, não cabe a você tentar discernir quem é joio e quem é trigo. Aí você já vai olhar para aquele irmão que pisou no teu calo, aquele é joio. Faz isso não, irmão. Não compete a você. Quem é que vai ceifar? É o anjo. É o anjo. Eu não vou ceifar nada. O anjo é que vai ceifar, ele que vai fazer a separação. A nossa função qualquer é amar todo mundo. Pisou no teu calo, você ama, irmão. Faz uma força para amar. Ama. Ama você, irmão. Não, Jesus. A gente vai se perdoando, quem não erra, não é verdade? Existe a possibilidade, irmãos, de nós permanecermos trigo e nunca virarmos joio. Por isso que o Senhor Jesus, ele deixa que nós cresçamos juntos, e não é propósito de Deus arrancar um trigo antes do tempo certo. Vamos olhar por um outro aspecto. Jesus, ele deseja que o trigo seja plantado, que a boa semente seja plantada. Ele mesmo planta a boa semente do lado do joio. Por quê? Ele mesmo planta a boa semente do lado do joio? Planta. Quando ele envia missionários, quando ele envia você para o meio da sua família que não é convertida, e às vezes muitos escarnecem de você porque você é evangélico. Um tio meu uma vez falou por telefone, não falou para mim, mas falou, acho que foi para minha mãe, falou assim: quem já é pastor agora? Pequenas igrejas, grandes negócios. Escarnece, não é verdade? Deixa escarnecer, deixa fazer piada. Não tem problema não, pode fazer piada. Mas por que, irmãos? Nós temos que estar do lado do joio. Jesus mesmo quer que a gente fique ali do lado do joio. Fica do lado do joio, porque ele vai te enviar para influenciar. Quem sabe o joio não morre, ele cai na terra e nasce trigo.
E esse é o propósito de Deus. Que nós venhamos não só estar como a comunidade Amish nos Estados Unidos. Já vou falar da comunidade Amish, que ela é totalmente fechada, ela não convive com a sociedade, ela não tem televisão, não tem nem gás. Eles fazem tudo na lenha, né? Deve ser até interessante, né, viver lá. Mas não é propósito de Deus isso, irmãos. Nós sermos isolados. É propósito de Deus que nós estejamos infiltrados no mundo. Lembre-se da parábola aqui do fermento. Que nós estejamos exercendo um poder transformador nessa sociedade. O sal, ele só faz sentido para ser lançado na comida, para temperar, né? A luz, ela se faz necessária onde há trevas. O trigo, ele é necessário que esteja do lado do joio para testificar do que é certo e do que é errado. E o Senhor nos envia como cordeiros para o meio de lobos, para que nós possamos pregar este Evangelho. Nós somos a boa semente de Cristo, nós somos o povo de Deus, nós somos santos, nós somos puros e muitas vezes sofremos por causa disso, mas não vamos desanimar, porque Deus mesmo nos colocou neste mundo, para que nós pudéssemos exercer a boa presença de Cristo e exalar o bom perfume da salvação. Foi para isso que o Senhor nos convocou, e Ele não vai nos tirar do meio desse campo infestado de joio antes do tempo. Não vai nos tirar. Mas no dia em que chegar a hora da ceifa, aí ninguém mais vai entrar, irmãos. Vai ser um julgamento de Deus implacável. Deus é amor, e esta geração vive o amor de Deus. A porta está aberta, o semeador está lançando a semente, e existem inúmeros perfis de pessoas que recebem ou não essa palavra, mas vai chegar um tempo em que essa porta vai fechar. E muitos vão querer ser salvos, e já não vão mais poder ser salvos. Até o dia em que Deus separará o joio do trigo deste campo que pertence a Ele. A terra pertence a Ele. Desde Apocalipse fala, vai chegar um dia em que Ele vai punir, Ele vai julgar e Ele vai punir os que destroem a terra. Mas este mundo é de Deus e vai ser restaurado, e nós vamos nos alegrar com a abundância da graça. Última parábola a ser tratada sobre o reino de Deus nessa noite, para entendermos um pouco mais dessa dinâmica do reino de Deus. Mateus 13, 44 a 50. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, e sentando-se puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Existem muitas pessoas que ainda não tiveram a felicidade de serem apresentadas a Jesus, ou também existem outras que não conseguem enxergar a Jesus diante dos seus próprios olhos. Você pode perguntar, Jesus ele está então escondido como esse tesouro? Jesus se escondeu das pessoas? Não. Jesus não se esconde de ninguém. Jesus ele é como a luz que é colocada sobre a mesa para que todos a vejam. E Ele também nos convoca a sermos luz, para sermos colocados como espetáculo a esse mundo, testemunhas vivas do seu Evangelho, para que possamos iluminar todo este mundo. Então o Senhor Jesus nos chama a ter uma vida pública, e vivemos essa vida de salvação publicamente, para que todos tenham a possibilidade de enxergar Cristo em nós. Então, o reino de Deus, ele está escondido, ele está oculto? Não! O reino de Deus está proclamado, o reino de Deus está declarado. Todos podem ver e ouvir acerca do reino de Deus hoje, em países perseguidos ou em nações livres. O Evangelho tem possibilidade de chegar até a todos hoje. Jesus não está escondido.
O problema é que muitas pessoas não querem ver Jesus. Me lembro, quando eu morava em Salvador, teve um bairro que nós moramos lá, nós moramos no Bonfim, né, papai? Então, quando chegamos lá em Salvador. Bonfim, olha, era um bairro da pesada. Bairro da pesada. Acho que era mais Malfim. O fim ali não era bom, não. Aí nós chegamos ali, aí tinha pessoas que às vezes baixava a polícia ali, era tiroteio para todo lado. Né? E tinha bairros que eram piores lá em Salvador, né? Aí a pessoa atirava, o outro eu não ouvi nada, hein? E lá em Salvador era assim, né? O cara tinha né? Atirava assim, público, na frente de todo mundo. E aí depois encarava, quem é você? Onde você mora? Onde você mora? Você vai responder? Eu falo assim, ó, se você falar alguma coisa, você expulsar, vou lá bater na tua casa, rapaz. Saiba que você não viu nada. Né? Funciona assim. Né? O que acontece? Se você vê, você se compromete. Então, o que acontece no Brasil? Muitas pessoas não querem nem ver. Querem nem ver para não saber, para não me comprometer. O reino de Deus também funciona desse jeito. Tem muita gente, irmãos, Jesus está claro. Está claro o reino de Deus. Está claro tudo que nós podemos enxergar acerca de Deus. Está claro. A porta da igreja é clara. É declarada. Só que as pessoas não querem ver para não se comprometer. Porque ver implica em compromisso. E implica em mudança. E as pessoas não querem mudar. Mal é que é aquela história do estar acomodado em algo que vai te trazer prejuízo. Né? Nós amamos e muitas vezes estamos naquela vida difícil, mas não queremos sair daquela vida difícil, porque temos medo de mudanças. O ser humano tem medo de mudanças. É interessante, quando eu vou tomar café da manhã no Seven, às vezes eu pego sempre a mesma coisa. O mesmo café, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de açúcar, o mesmo ovinho, eu como a mesma coisa. Porque eu não gosto muito de mudança, eu gosto de rotina. Né? O ser humano não gosta de muitas mudanças, porque mudança implica em energia. Né? Eu preciso empregar energia para mudar alguma coisa. E a gente gosta de viver, ó, tranquilo, na boa. Energia nada, zero, né? Energia zero. Só acumulado, né? Não estou gastando nada. Tá vendo? Então eu preciso mudar. Mas o ser humano, ele gosta de estar acomodado. Ele não gosta de mudanças. E quando nós enxergamos a Jesus, você vai se sentir constrangido a mudar. Por isso, não é que Jesus é um tesouro escondido. Jesus é um tesouro que está no campo. E Ele quer que você se aposse desse campo. Ele quer que você entre nesse campo, que você compre esse campo. Ele quer que você se aproprie desse tesouro. O problema é que nós não queremos nem ver esse tesouro. Não queremos nos envolver com o reino de Deus. Nós não queremos mudanças. E o reino de Deus, ele é feito de mudanças. Ele quer tirar o nosso alicerce. Lembre-se da parábola do fermento. Transformação. Transformação. Ele implica nisso. A primeira grande mudança é trocarmos tudo por uma pérola de grande valor. Eu vou trocar a minha liberdade de pecar a torto e direito do jeito que eu quiser para obedecer à vontade de Deus e me apropriar dessa pérola de grande valor. É a primeira grande mudança na nossa vida. É vendermos a nossa propriedade e o direito de pecar quando eu quiser, para fazer a vontade de Deus e me sujeitar a Ele e ter essa pequena pérola de grande valor. Porque é de grande valor. O nosso maior lucro é usufruir da presença do Senhor, que vai suprir todas as nossas necessidades, que traz a paz, sabedoria e a capacidade para nós fazermos bom uso da nossa vida. O problema é que muitas vezes nós não sabemos fazer bom uso da vida que nós temos. Nós usamos a vida e usamos mal. Eu já disse isso aqui antes. Não é porque nós temos um livre-arbítrio. Você é livre, irmão. Deus te deu livre-arbítrio.
Mas não é porque Deus te deu livre-arbítrio que você vai escolher a pior opção. Escolha a melhor opção. Deus te deu liberdade, escolha o melhor. Não vai escolher o pior. Né? Você tem dinheiro para poder fazer uma viagem, né? Aí na classe executiva, você vai na classe popular, porque você não quer o pior. Né? Você tem dinheiro para comprar uma roupa boa, você vai comprar pior. Né? Você tem um dinheiro para poder levar a sua família para poder comer num restaurante médio para bom, você vai no pior. Não faz isso, irmão. Né? Vamos fazer aquilo que é bom. Vamos escolher aquilo que é bom. Né? Vamos dedicar tempo àquilo que é bom. Vamos ser generosos também. Né? Muitas vezes nós oferecemos para Deus aquilo que é pior. Deus não se agrada dessas coisas, não, irmãos. Oferece para Ele o melhor que você tem. Né? Porque na generosidade nós enxergamos a presença de Deus. E o lucro nosso é a presença de Deus em nós. Essa pérola de grande valor. Lembrando essa questão também do dar, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então sejamos generosos também, irmãos. Porque o nosso maior lucro está nessa pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor finaliza esse conteúdo sobre o reino de Deus, ensinando que este reino é como uma rede que é lançada ao mar. Essa rede que é lançada ao mar, ela traz todo tipo de peixes. Irmãos, traz rico, traz pobre, traz negro, traz branco, traz amarelo, traz pessoas formadas, pessoas ignorantes, traz gente de todo tipo. Traz gente de todo tipo. Deus não faz acepção de pessoas. Outra concepção do reino de Deus. O homem, ele enxerga de uma maneira, mas Deus enxerga o coração das pessoas. Deus enxerga quem elas são em essência. Nós não podemos julgar conforme os padrões humanos, porque na rede que Deus lança, Ele traz todo tipo de peixes. Peixes bons e peixes ruins. E quem que vai separar os peixes ruins dos bons? Não vai ser você, irmão. Vão ser os anjos. E os peixes bons vão para o cesto, e eu quero ir para o cesto. E eu creio também que você vai para o cesto em nome de Jesus. Então o reino de Deus, ele tem uma dinâmica totalmente diferente daquilo que nós podemos entender. Muitas vezes nós enxergamos Deus, nós enxergamos o reino de Deus pelos modelos que nós temos neste mundo, mas vamos começar a mudar a nossa mente, esse paradigma que está incrustado e cristalizado, engessado na nossa mentalidade, e vamos começar a pensar e a agir em conformidade com essa nacionalidade que é o reino de Deus em nós. O reino de Deus, relembrando, recapitulando, o reino de Deus, ele já está entre nós. Nós somos convocados a pregar sobre este reino. Aqueles que recebem esta semente, por vezes vão aceitar e por vezes não vão aceitar. A sua responsabilidade é lançar essa semente em todos os lugares por onde você passa. Tenha paciência, porque grande é o poder de transformação do reino de Deus, mas ele é lento. Ele tem a sua própria dinâmica. E ele vai crescer. E esteja dentro deste reino. Porque você ali estará abrigado. A sua família estará abrigada. Os seus filhos estarão abrigados. E você estará sendo preservado para a salvação. Lembre-se. Você é trigo. Mas o mal vai sempre existir ao seu lado. E existe a possibilidade real de você nunca se corromper, mesmo havendo muito mal ao seu redor. Você pode permanecer santo. E também venda tudo que você tem. Venda liberdade. Não é para vender tudo que você tem, irmão. No sentido de vender a sua liberdade de pecar, para obedecer a palavra de Deus. Perdão. Não é para você vender tudo, irmão. Vai agora vender o seu carro, vender a sua casa. É isso. Né? Venda a sua liberdade de praticar o pecado, né? Para poder obedecer a palavra de Deus e se apropriar dessa pérola de grande valor. E por fim, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor nos chama a todos. Se Deus fosse selecionar, provavelmente eu não estava dentro desse cesto.
né? Mas o Senhor nos chama, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor nos dá a sua salvação e a vida eterna, porque nós viemos nessa rede que tinha toda a qualidade de peixes. Ele não quer saber o que você era e o que você é agora, mas Ele quer saber o que você vai ser, se você crer nele e se você se entregar para Ele entrar nesse reino eterno que já está entre nós. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.